Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à quinta edição da Advocados Summit Lisboa. Nesta edição do principal evento que liga a advocacia aos negócios, vão ser analisadas e discutidas com particular atenção questões relacionadas com o clima e a sustentabilidade, passando também por temas tão atuais como a cibersegurança, os criptoativos e também os NFTs. O momento pós-pandemia que vivemos será certamente transversal à maioria dos painéis. No entanto, será importante perceber qual o impacto deste momento no nosso país e é exatamente por aí que começamos. Damos então início à quinta edição da Advocados Summit Lisboa, com uma entrevista conduzida por Filipa Ambrósio de Sousa, diretora executiva da Advocados, a responder às questões. Estará Pedro Raposo, presidente do Conselho de Administração e responsável de Corporate na PRA, Raposo Sá Miranda e associados. O tema da conversa é o crescimento da economia e competitividade para o Portugal do pós-pandemia. Olá, bom dia. Mais uma vez, muito obrigada por estar presente na quinta edição da Advocados Summit Lisboa, é um prazer. Começamos por fazer, precisamente, a pegar neste tema que o Hugo disse que iríamos pegar, relativamente ao crescimento da nossa economia. Quanto tempo é que acha que vai demorar o crescimento, entre aspas, perdido pela pandemia, é que vai demorar a voltar, no fundo, a recuperar a nossa economia? Quanto tempo é que Portugal vai demorar a recuperar a economia? Eu acho que vai ser mais rápido do que todos nós pensamos. Aliás, os números que saíram esta semana relativamente ao primeiro trimestre indicam isso, não é? Nós já estamos com taxas de crescimento em algumas áreas superiores àquilo que tínhamos nos períodos pré-pandemia e naquilo que foi mais afetado pela pandemia, que teve sobretudo a ver com áreas como o turismo, restauração, etc. Enfim, basta sair à noite em Lisboa e perceber o que é que se passa, ou olhar, por exemplo, para aquilo que tem a ver com os transportes, com a aviação. O aeroporto, por exemplo, neste momento já tem mais voos programados para este ano do que teve no melhor ano de 2019. Portanto, eu acho que efetivamente os hotéis também já estão a abarrotar, não é? Mas mais importante do que a abarrotar, estão a conseguir aumentar o preço médio. Portanto, sim, há sim. uma recuperação não só das taxas de ocupação, mas mais importante do que taxas de ocupação, do preço médio da rentabilidade associada à atividade. E isso é um fenómeno que é transversal. Portanto, eu acho que a sua pergunta já pertence ao passado, ou seja, a coisa já acelerou muito mais depressa do que PIB nós já voltou ao normal, pensávamos. já está. A instabilidade que temos do outro lado da Europa também ajuda naturalmente a que Portugal seja mais valorizado por questões como a segurança, como todos os Pois outros nesse aspecto nós não estamos a perder muito, passa a expressão, Pois eu com até o acho que conflito. estamos a ganhar, se quer que... Exato, mas explique-me porque é que diz isso. Repare, Eu concordo consigo, mas... Havia, e aí sim já é transversal a outras áreas, como seja as áreas da indústria e as áreas da energia, não é? Todos nós nos esquecemos um bocadinho nesta realidade que vivemos dos últimos anos do tema segurança e do tema continuidade. Portanto, quando as multinacionais e quando os investidores olhavam para as suas opções de investimento, olhavam para um conjunto de fatores, custo da mão de obra disponível, custo imobiliário, centralidade na Europa, os novos mercados, as novas economias, muitas vezes subsidiação dos próprios Estados à instalação de determinado tipo de indústria. E o tema segurança era um tema que estava fora do radar, não é? Portanto, era uma coisa impensável. A realidade que temos hoje era algo que mesmo os mais iluminados provavelmente não teriam previsto há um ano atrás. Exatamente. Não é? E, portanto, esta realidade acaba por dar a Portugal uma centralidade nova, porque, repare, o eixo atlântico passa a ser mais importante. Aliás, basta ver aquilo que se passa com a NATO, que era uma organização que já muitos julgavam que era desnecessária. E as gerações mais novas falava, não percebiam, não é? Para que é que aquilo servia, mas o que é isto, não é? E hoje em dia vê a centralidade que tinha passado para os eixos do centro da Europa, naturalmente, mais a voltar um bocadinho para o Atlântico. E isso, obviamente, traz vantagens competitivas muito grandes a Portugal. Falando um pouco, ou pegando um pouco na questão mais política, de que forma é que uma maioria absoluta, neste caso, obviamente, do Partido Socialista, pode também ajudar ao nosso contexto económico, ao panorama económico com que nós estamos e que vamos ainda alcançar? As estabilidades são sempre importantes, de forma a conseguir ter uma política de continuidade, independentemente de elas depois poderem ser certas ou erradas, mas já ter uma política de continuidade, porque permite fazer a implementação das medidas sem que haja
grande oposição ou grande negociação, que nós sabemos muitas vezes, e até tivemos essa experiência nos anos anteriores, muitas vezes a negociação que era forçada fazia de uma medida que era uma medida muito boa, uma medida menos boa ou a medida possível. Portanto, não há dúvida nenhuma que, sendo do Partido Socialista ou de qualquer outro partido, à partida, uma maioria absoluta, que foi aquela que terá merecido não diria a confiança, obviamente a confiança, mas a preferência da maioria dos eleitores, que tem as medidas que lá estão inscritas, terá a capacidade de implementar mais facilmente essas medidas sem ter incidentes de percurso. E, portanto, numa lógica de crescimento, se as medidas forem corretas, a maioria será benéfica. Claro. E que reformas, com essa maioria absoluta, é também mais fácil, é um bocado no seguimento do que o Pedro acabou de dizer, é também mais fácil fazer grandes reformas estruturais. Que reformas é que acha que o país necessita? Na área da justiça, pois, era isso que eu ia aquela dizer. área que me diz mais respeito, nós temos evoluído muito nos últimos anos. Eu acho que as últimas 2 décadas em matéria de justiça foram momentos de grande evolução. Muita melhoria, sobretudo ao nível da qualidade. Nós temos, na justiça, temos sempre dois fatores que são importantes. Um que tem a ver com a segurança e previsibilidade, e outro que tem a ver com a rapidez. Segurança e previsibilidade do cidadão, a empresa, está confrontado com uma determinada situação e sabe, em princípio, qual será a decisão que a justiça tomará, porque não há aqui uma coisa que a gente às tantas vezes assim, mas como é que é possível haver uma decisão destas, não é? Essa previsibilidade é muito importante, nomeadamente naquilo que falávamos antes, nas opções de investimento e ter a certeza de que o Estado de Direito funciona de uma determinada forma, e a nossa qualidade e previsibilidade nos últimos anos, com uma melhoria extraordinária ao nível dos juízes, ao nível de toda a parte judiciária, tem tido uma progressão muito boa, na minha opinião, e eu gosto muito de fazer tribunal, portanto, efetivamente tem havido uma melhoria grande. No tema da celeridade, que é o segundo tema, há melhorias, também não vale a pena dizermos que não. O tema das estatísticas e das médias é terrível, não é? Porque nós temos, enfim, eu sou advogado, portanto tenho as limitações inerentes à matemática, mas eu tenho um processo que demora 20 anos por alguma razão. Imagino que é uma liquidação de uma sociedade, num processo de insolvência, que tinha muitos ativos e que no final do dia ficou uma canecazinha para liquidar, que demorou 6 meses porque ninguém queria comprar a caneca, ou 6 anos porque ninguém queria comprar a caneca. A verdade é que aquele processo demorou 20 anos. E depois tem... Processos que demoram 2 anos, se um processo que demorou 1 ano, que era importantíssimo, sobre um litígio societário, e aquilo que aparece no jornal é que a média da resolução dos processos é 10 anos. A ver, portanto, seria importante termos esta estatística segmentada por áreas e por tipo de processos. Porque todos nós sabemos, por exemplo, naquilo que é a estatística da área civil, sim, que os processos de liquidação e de insolvência afetam as médias de todos os outros. Sim, sim. E, portanto, ou dos tribunais administrativos e fiscais, por exemplo. Administrativos e fiscais, eu acho que aí sim é um problema. É um problema sério. É um problema sério por 2 razões, repare. É um problema sério pela demora em si mesmo e é um problema sério pela natureza dos processos que lá se discutem. Porquê? Estamos a falar de processos com entidades públicas, com o Estado. Em que o Estado é uma das partes, não é? Portanto, é difícil de compreender, quase que fica um bocadinho a ideia de que o próprio Estado, naquilo que lhe diz respeito ao que pode afetar a ele, empata ali um bocadinho. Eu acho que não é isso que se passa, mas se nós olharmos, por exemplo, para a justiça tributária, que então diria a mais grave, em que na maioria dos casos o cidadão, para se opor, tem de prestar uma caução, tem de dar uma garantia bancária, tem de fazer alguma coisa para conseguir ter o processo com efeitos suspensivos, que não executam-lhe o património. Pensar que vai estar 15 anos à espera de uma decisão é algo que sai fora de qualquer compreensão. E apesar de tudo, segundo os relatórios internacionais, continua a apontar-se Portugal como um dos países da Europa com uma justiça mais lenta e que acaba por ser também acaba por fazer com que os investidores desistam a uma dada altura. É um impacto à decisão. Exatamente. Você sabe que pode ter um problema, pode ter uma questão para dirimir em determinada altura e sabe que pode estar 10 anos à espera, 5 anos, se estiver nos TAFs, dizem que a média é 17, enfim, eu não faço muito administrativo e fiscal, mas efetivamente essa é não há nenhuma atividade económica que se compagine com a demora da justiça portuguesa. E a certeza, porque repare,
até haver uma decisão, há uma probabilidade, mas não há uma certeza. E, portanto, tudo aquilo que pode ser condicionado na sua atividade económica, você não consegue tomar decisões. Não é? Imagino que tem um processo administrativo sobre um licenciamento da construção do imóvel, fez o investimento na compra do terreno, vai ficar 17 anos à espera para saber se pode ter um andar recuado de 2 metros ou 3, Pois. afeta completamente. E essa é efetivamente uma área em que se tem de mexer, aliás, todos Mas qual nós é que é a temos solução? Desculpe interromper. Qual é que é a solução? Porque isto é uma questão que já se fala há décadas. Você tem duas, Como é que se pode? há dois eixos de intervenção. Onde se tem feito muito, que tem a ver com os temas das digitalizações, os sítios, o CITAF, que vieram facilitar substancialmente a atividade dos diversos agentes judiciários e tornar bastante mais célere nessa parte da justiça. Agora, há outra coisa que tem de ser alterada, quer dizer, eu não acredito muito, embora se fale, enfim, tenho esperança de não chegar a essa fase numa justiça por algoritmos ou algo assim. Portanto, a justiça como nós temos assenta em pessoas e assenta em pessoas que decidem. Quando olha para países que têm sistemas judiciais mais eficazes do que o nosso, vê desde logo uma coisa que é os juízes têm um conjunto de assessores. O juiz, efetivamente, e temos o princípio do juiz natural, que é um dos princípios do Estado de Direito, e, portanto, é fundamental mantê-lo, mas os juízes têm um conjunto de assessores que os ajudam a ajudar a tomar uma decisão, mesmo no critério de especialização que nós temos hoje em dia, que foi uma das evoluções mais significativas dos últimos anos em matéria de justiça, porque, obviamente, como acontece na advocacia, nas sociedades de advogados, todos nós somos especializados nesta ou naquela área, o que nos permite ganhar segurança, rapidez na execução, e isso aconteceu com os tribunais nos últimos anos. Portanto, aí a coisa Acha melhorou. mesmo que aconteceu? Aconteceu, e isso tem um reflexo claro na melhoria da qualidade das decisões e na tal certeza que eu lhe dava. Nós, por exemplo, eu faço muito contencioso societário e nós hoje em dia temos uma segurança grande porque temos tribunais de comércio com juízes que fazem como eu aquilo todos os dias, que têm um conhecimento muito mais apurado da lei, muito mais segurança na decisão e muito mais rapidez na decisão também, porque é aquilo que eles fazem todos os dias. E isso é bom para quem se serve da justiça e é bom para todos os agentes judiciários porque dá um conceito de certeza e de maior segurança. Repare, o que é pegar num processo de uma coisa que nunca fez na vida e ter de estudar tudo Mas para isso conseguir acontece, dar a decisão. basta pegar nos processos mediáticos de criminalidade económica. Aí é uma coisa diferente. Pois, porque aí temos tem só a ver juízes. com a dimensão, tem a ver com os megaprocessos, aí tem a ver com um outro. Mas tem muitas com questões outro tema. técnicas que os juízes da área penal não estão minimamente preparados. Certo, mas repare, os juízes da área penal que começaram há 7, 8, 9, 10 anos a ser confrontados com estes tipos de processos, hoje em dia já estão muito mais melhores, preparados do que sim. estavam na altura. Portanto, não há dúvida nenhuma que tudo aquilo que é novo nos traz desafios diferentes e, portanto, há aí uma capacidade de adaptação. Agora, o fator da especialização resolve muito o tema. Mas voltando à sua questão, sim. para resolver o tema, o outro eixo tem a ver com as pessoas, tem a ver com os juízes e tem a ver com a capacidade e os meios, que não podem ser só meios digitais que têm de ser colocados ao seu serviço. E há seguramente, como acontece noutros países, muitos juízes, fruto do número de pendências que têm, que justificavam a existência de assessores nos juízes, de alguém que os ajudasse na preparação das decisões, que nos ajudasse na lógica da fundamentação, na procura da jurisprudência, e isso é fundamental. Isso é uma coisa que nós não vemos nos tribunais portugueses, e efetivamente é um problema, e eu acho que passa por aí, quer dizer, pode passar pelo aumento de juízes, e então cada juiz tem menos casos e mais tempo para dedicar a cada um dos casos, e a resposta vai ser mais célere, e depois, ou pode passar por criar uma estrutura de apoio aos juízes que lhes permita isso. Mas atenção, sempre há falácia das coisas, e por isso é que eu digo, era importante dividir esta demora pelo tipo de processos. E eu dou sempre o exemplo, na área civil, dos processos de insolvência e liquidação. São processos que hoje em dia correm naturalmente muito rápido, até porque são processos que não se suspendem em férias judiciais, correm muito rápido, ou correm relativamente rápido, face àquilo que era a realidade que nós tínhamos há 10 anos atrás, até à decisão. Mas imagino que o processo da empresa vai para a liquidação e depois, efetivamente, há coisas que não se fazem de um dia para o outro e, portanto, demoram mais tempo e vão afetar a lógica de toda a estatística. Não é? A estatística é sempre assim uma coisa... Mas ainda assim tem um discurso bastante otimista, o que é raro, porque normalmente há sempre este discurso da justiça, a justiça... Eu voltei aos tribunais há cerca de 2, 3 anos, fruto desta minha alteração de funções na PRR. Sim. E devo dizer que a realidade que encontrei
Quanto tempo é que esteve afastado? Afastado? Não, mas tive 10 anos em que estive mais dedicado à gestão da sociedade e mais dedicado à área das operações e, portanto, menos litigância. E notou diferenças? Mas substanciais. É efetivamente um gosto hoje. Eu já andava um bocadinho cansado há 10, 12 anos atrás com... os tribunais degradaram-se muito nessa altura, ao nível da qualidade das decisões, a realidade que encontrei é muito melhor do que a realidade que existia há 12 anos atrás ou há 13 anos atrás. Agora, falando num tema que também é incontornável, que é o PRR, qual é que é a sua expectativa em relação a isto? Que cuidados é que também Portugal deve ter em termos de como aplicar estes fundos, que já estão no fundo a ser, que já foram definidos? É otimista, como temos todos, não é? É muito dinheiro e a aplicação desse dinheiro vai trazer naturalmente melhorias, espera-se, naquilo que é a realidade que temos hoje. E isso seguramente trará, quer dizer, por muitas coisas corram mal, o facto de nós termos uma certa idade às vezes permite-nos lembrar de algumas coisas. Aquilo que era a realidade do país antes da entrada na comunidade e todos aqueles fundos que entraram, com todas as vicissitudes de aplicação que houve, com todas as críticas que se possam fazer, se devia apostar mais nisto ou naquilo, não é? Aquela história depois do jogo acabar, é fácil criticar o jogo. Mas a verdade é que o país mudou, não é? O país mudou. Aquilo que é a realidade, portanto, é óbvio que este impacto não será tão significativo, até porque isto é um bocadinho como as curvas de aprendizagem, não é? A gente, quando entra num desporto, aprende ali muito rápido, mas depois, para sermos muito, muito bons, a curva começa a ser mais pequena. E, portanto, o efeito, se calhar, não, seguramente será menor. Agora, do ponto de vista do efeito, espera-se, e eu espero, que seja um efeito de transformação, nomeadamente nos temas da digitalização, nos temas ambientais. Eu acho que vai... Pelo menos na parte da justiça, o da digitalização é claramente um foco deste. Já está aí uma parte feita. Eu acho que aí já está. No tema da digitalização, e se nós olharmos para outros sistemas, nomeadamente outros países na Europa, nós estamos muito avançados. Há uma série de coisas ligadas à justiça em que nós estamos muito bem. Por exemplo, o tema não tem diretamente a ver com a justiça dos tribunais, mas tem a ver, por exemplo, com a formalização das vontades noticiais, com os cartórios. O sistema que nós temos hoje em dia, dos documentos poderem ser feitos particularmente nos advogados e depois registados, vai aqui ao lado em Espanha, tem de ir a um notário. Vê uma escritura de um notário em Espanha e a escritura que nós fazemos cá com 5 folhas, lá tem 30, porque eles contam a história da empresa desde pequenina, como é que foi, Portanto, nós aí já evoluímos muito. Aí eu acho que já estamos naquela parte da tal curva de aprendizagem em que vamos ter mais investimento para uma progressão mais pequena, mas obviamente ela deve existir. Na parte dos juízes já falámos. Mas obviamente que eu espero uma melhoria substancial. O receio, temos todos, que é ver se as coisas são o mais bem feitas possível do ponto de vista da aplicação e da transparência e pronto, e aí é sempre o desafio que todos que temos. De qualquer forma, não acha que o PRR está muito ligado, muito direcionado para a parte dos organismos públicos e pouco para as empresas? Pois, essa é uma das críticas embora que é feita. Essa é uma das críticas que é feita e eu acho que bem, embora e já tem um bocadinho a ver com a ideologia de cada um de nós, não é? Há uns que acham que o crescimento se faz por via do investimento público, eu sou daqueles que acham que o investimento privado tem um fator multiplicador superior, embora compreenda que na lógica do contrato social que temos tem de haver investimento público, mas eu diria quanto menos público, melhor, sendo que ele é absolutamente necessário, nomeadamente em áreas sociais, etc. Quanto mais privado, melhor, porque eu acho que ele tem efetivamente um efeito multiplicador mais significativo, mas também é verdade que o PRR tem várias fases. E a fase mais fácil de implementar é a fase inicial da parte do investimento público. Há programas setoriais que depois têm a ver com todos aqueles consórcios que estão a ser feitos de investimento e no modelo que se desenhou, eu não sei se bem ou se mal, confesso que não me sinto sequer à vontade para ter uma opinião formada sobre o tema, mas naquilo que foi o sistema que se desenhou é que as empresas chegam depois. Vamos ver se efetivamente elas chegam, porque se não chegarem eu acho que aí pode ser uma oportunidade perdida. Para além de um dos obstáculos que já falámos à competitividade, que é a justiça, ou a lentidão da justiça mais concretamente,
A escassez de talento também é um problema para a nossa economia, para Portugal? Eu habituei-me os últimos 30 anos, parece mal dizer isto, mas habituei-me os últimos 30 anos a que tínhamos clientes crónicos com falta de... Eu hoje em dia já nem sei se é um tema de talento, está a ver? Porque o tema de talento já implica uma capacidade de escolha. E o tema hoje é mesmo um tema de quantidade. Portanto, estamos pior, regredimos, não é? Nós temos aquela lógica, primeira revolução industrial, quantidade, segunda, qualidade, e nós aqui estamos com um problema de falta de pessoas. Eu ao longo dos anos, havia sempre clientes, ciclicamente, que tinham problemas de mão de obra, de recursos. Tínhamos as áreas tecnológicas e tínhamos a área de hotelaria e turismo, ciclicamente, nos períodos de maior atividade. E hoje em dia é incrível porque não há uma atividade com que nós falemos que não tenha problemas de recrutamento. E tendo o problema de recrutamento ao nível da quantidade, imagina o problema que tem ao nível do talento, não é? Portanto, se nós não temos sequer... com tantos licenciados por ano, com tantos advogados inscritos na ordem dos advogados... Repare, é natural na advocacia e sobretudo nas sociedades que surja, isto não é novidade, já surgiu no passado, o crescimento da economia e o facto das empresas tornarem mais robustas leva a que elas próprias procurem aumentar departamentos de legal internos, etc. E a principal fonte de recolha desses talentos são as sociedades de advogados. Nós temos assistido ao nível da advocacia, independentemente da pandemia, da guerra, das crises, temos assistido a um crescimento muito consistente ao longo dos últimos anos. E naturalmente, como todas as atividades crescem, há mais procura de talentos, o mercado é o que é e, portanto, cria aqui um desequilíbrio. E hoje em dia é mais difícil, efetivamente, a questão do recrutamento, a questão dos recursos humanos, ela tem vindo sempre a ser. No vosso escritório mais em difícil. concreto estão a apostar nesse departamento, no fundo, de recrutamento? Nós temos um departamento interno de recursos humanos e, portanto, há muitos anos que apostamos nisso. É todo um processo complexo, digamos assim. É um processo muito complexo e, enfim, felizmente nós apostamos sempre, desde o início, independentemente, temos feito os crescimentos por outras vias, mas privilegiamos o crescimento orgânico. E isso significa que nós temos as nossas pessoas. E as nossas pessoas é muito mais difícil, porque elas sentem-se bem, nós sentimos bem com elas, cresceram na PRA e, portanto, temos aqui um percurso conjunto, pessoas que estão há 10, há 15 anos, há 7, há 8, e, portanto, aí temos a estabilidade. Problema, o crescimento, temos crescido sempre a 2 dígitos e, portanto, o crescimento orgânico só por si não é suficiente e, portanto, temos de ir ao mercado e aí, efetivamente, hoje em dia a procura é muito grande e é mais difícil, não é? No caso concreto da PRA, como é que descreve o escritório depois destes 2 anos de pandemia? A faturação ficou igual? Há muitos escritórios que dizem que a faturação subiu e que não houve qualquer tipo de problemas nesse aspecto, mas vamos ser honestos, acredito que tenha de alguma forma implicado com o trabalho também das sociedades de advogados, ou porque houve outras áreas que, de uma certa forma... Os nossos números são públicos, nós crescemos o ano passado muito próximo dos 20% e crescemos consistentemente ao longo dos últimos anos numa média de 15%, portanto nós estamos mais ou menos 5 em 5 anos ou de 6 em 6 anos a dobrar a faturação, portanto, e continuo. Portanto, a pandemia nesse aspecto não vos prejudicou? Repare, eu acho que quando a sua área é a área da exigência, a crise é benéfica, porque a importância que o cliente dá à ausência de falhas e a uma assessoria rigorosa é maior. É verdade que há empresas que sofrem dificuldades e que desaparecem, mas a verdade é que a valorização por aquilo que é o serviço que você tem, tendo em conta a importância do momento, é maior. E, portanto, nós nunca sentimos, mesmo na crise de 2012, 2011, nunca sentimos esse problema. E nesta fase, não desconto, que a surpresa até foi o crescimento. Nós crescemos bastante mais do que era previsível e crescemos de uma forma muito consistente, mas eu acho que, enfim, e o mercado, na maioria dos casos, também terá acontecido isso, portanto não é propriamente uma novidade nossa. Não é? E a curto prazo, curto, médio prazo, que segmentos de negócio é que a PRA
é que acha que vai haver um maior desenvolvimento ou maior expansão do departamento? Não havendo surpresas, eu acho que todos nós temos vindo cada vez a segmentar mais numa lógica de especialização, não é? E, portanto, tudo aquilo que diz respeito a áreas do ambiente, por exemplo, não no sentido estrito do termo. Nós aqui há um bocadinho a beleza desta história da advocacia é que nós vamos criando novas áreas e a atividade económica vai se reinventando e criando novas áreas, não é? Falar do ambiente, por exemplo, na minha área, na área societária, era uma coisa que nenhum de nós percebia. Se eu dissesse Exato. Isto aqui há 10 anos, você dizia, pronto, passou-se de vez. Está Exato, tudo agora percebe-se. Claro. Mas agora percebe-se. Agora, quando vai ter com um banco e quer fazer um project finance numa atividade e o banco lhe diz assim, olha, a sua taxa baixa 2 pontos percentuais se você tiver a evidência que tem montado um sistema ESG na sua empresa. Exato. Portanto, há aqui um conjunto de necessidades que vão surgindo e que levam naturalmente aos escritórios que abram novas áreas de atividade e qualquer área nova, quando nós a abrimos, é aquela que tem um crescimento maior, claro. Que também é normal, não é? Portanto, não há dúvida de que todas as áreas que têm a ver com a parte do ambiente, com a parte do compliance, como sabe, as regras têm vindo a aumentar para a segurança de todos nós e eu devo dizer, na maioria dos casos até acho que bem, porque às vezes nós vemos coisas a acontecer que não conseguimos perceber como é que elas acontecem. Efetivamente, todas estas áreas, que são áreas de mais rigor, que têm a ver, se quiser, com um nível de desenvolvimento maior, um nível de crescimento mais sustentado, todas essas áreas vão ter crescimento, porque efetivamente são necessidades novas que as empresas têm de fazer implementações, não é só o ongoing, e portanto todas essas áreas têm crescimento. Mas há áreas tradicionais como o laboral, por exemplo? Como o laboral, que teve um crescimento muito significativo durante a pandemia, mas repare, teve o seguimento, porquê? Porque houve coisas novas. Quando olha para a realidade que era, não foi propriamente, claro que houve despedimentos, claro que houve layoffs, mas o grande desafio e onde se consumiu mais horas em laboral foi nas coisas novas. Sim. Como é que nós agora metemos as pessoas a trabalhar em casa, garantimos os mesmos direitos, garantimos a capacidade de controle, por exemplo. Portanto, houve uma série de coisas que surgiram e, portanto, sempre que há coisas novas, naturalmente, e ainda bem, há necessidade dos advogados, há a projeção de novas coisas e esses departamentos crescem naturalmente. Agora só uma última pergunta, voltando um bocadinho atrás no PRR em que falávamos da transparência que é necessária. Acha que nós já estamos bastante virados, notou-se pelo programa de governo, para a área da corrupção, do combate à corrupção? Acha que ainda as autoridades ainda vão estar mais atentas precisamente devido à aplicação desse fundo e de outros? Ouça, eu acho que tem de estar e eu espero que estejam, porque efetivamente tudo o que tem a ver com atividades na área da corrupção são atividades que corrompem o mercado e o funcionamento do mercado. Minam, portanto, não é? Minam, sim, alteram as regras do jogo, quer dizer, a corrupção em si, na sua gênese, é uma forma de você jogar o jogo segundo regras diferentes do que aquelas que estão estabelecidas, não é? E isso é mau, porquê? Porque quando é bem sucedida, penaliza todos aqueles que cumpriram as regras. Não há nada pior. Se estiver a jogar um jogo com os amigos e tem um amigo seu que faz batota, você levanta-se e vai-se embora, deixa-o tipo a jogar sozinho, não é? Não podemos fazer isto na nossa atividade económica e, portanto, eu acho que tudo aquilo que possa contribuir para que o mercado seja mais transparente, para que práticas que não são adequadas deixem de existir, eu acho que é um bom investimento. Eu também acho, devo dizer, lá está, isto tem um bocadinho a ver com o mundo em que vivemos. Uma notícia boa não é necessariamente uma boa notícia, uma notícia sobre uma coisa má é sempre uma boa notícia. Portanto, nós temos aqui um problema, lá está mais uma vez com mais estatísticas, da percepção. Eu devo dizer que na minha atividade, no meu dia-a-dia, já não me recordo de ser confrontado com uma situação desse género. Talvez também pela minha área de atividade não gera tanto com isso. E, portanto, tenho a percepção de que estes fenómenos têm vindo a diminuir, é a minha convicção, mas se nós abrirmos os jornais temos a percepção que eles têm vindo a aumentar. Eu não sei onde é que a coisa está. Sim. Agora, acho que efetivamente tudo aquilo que possa ser feito para dar mais dignidade, para dar mais confiança e para tornar um mercado igual para todos, todo o investimento que possa ser feito nessa matéria eu acho que é muito bem feito.
Muito obrigada, foi um Obrigado, prazer eu. conversar consigo e até uma próxima oportunidade.